Capítulo 164. Informações secretas sobre a família real. Tang San não se esquivou. Depois do que aconteceu com Xiao Wu, sua atitude sofreu uma mudança de 180 graus. Sua aura gentil original já havia desaparecido há muito tempo. Apenas a forte teimosia restou. Ele não tinha vontade de pensar nem nas coisas que ele aprendeu no pavilhão da lua. Agora, além de Xiao Wu, a única coisa que ele desejava era ficar mais forte. Saia da frente. Você é cego? O cavaleiro na liderança viu Tang San andando em frente com a cabeça abaixada e amaldiçoou furiosamente. Ele levantou o chicote em sua mão e, no instante em que se aproximou, tiranicamente chicoteou na direção de Tang San. Ele tinha muita confiança em sua força. Ele só precisava dessa chicotada para certamente jogar Tang San para longe, provavelmente tirando esse obstáculo no caminho deles. Nesse exato momento, o olhar de Tang San lentamente se ergueu de Xiao Wu e junto com sua cabeça se erguendo, uma luz branca claramente visível de repente se espalhou de seu corpo. Num instante, o ar pareceu congelar e um frio intenso abruptamente foi liberado dentro do alcance daquela luz branca. Em meio aos gritos de lamento, mais de 10 dos cuidadosamente escolhidos cavalos de guerra quase simultaneamente caíram paralisados no chão, com espuma branca escorrendo de suas bocas. Sob o efeito da inércia, eles foram diretamente jogados na direção de Tang San. Soltando a respiração, a mão esquerda de Tang San segurou o chicote que vinha em sua direção enquanto fechava-se punho direito, repentinamente golpeando a frente. Uma luz branca completamente diferente da que se espalhou antes se condensou sobre o punho de Tang San. Esse soco parecia gentil, mas continha uma força explosiva. Com um som de explosão, o primeiro cavalo de guerra parou diante do punho de Tang San. A sólida cabeça do cavalo foi despedaçada e seu corpo inteiro foi instantaneamente comprimido quando uma força irracional penetrou seu corpo. Os cavalos atrás e ao seu lado também pararam com a força explosiva desse soco. Os mais de 10 cavaleiros foram jogados quase simultaneamente. O que Tang San liberou primeiro foi o domínio do Deus da Morte e então juntou força com seu punho. Mas ele ainda agiu de forma pensada. Enquanto havia ferido os cavalos, ele não havia tocado nas pessoas. Apenas aquele cavalo foi diretamente morto, puxando o chicote com a mão esquerda. O mestre daquele cavalo morto foi diretamente puxado da sela por Tang San. Quando a força do punho de Tang San irrompeu, já haviam gritos de alarme vindos dos arredores. Os olhares dos plebeus assistindo ao espetáculo na sua maioria eram de prazer. Mas ainda mais pessoas pareciam assustadas. Porque todos esses cavaleiros usavam vestimentas do Regimento da Guarda de Proteção Imperial. O Regimento de Proteção Imperial era composto pela elite dos soldados do Império Seldou. Cada um havia passado por uma seleção extremamente cuidadosa. Capitães juniores ou patentes maiores eram todos mestres dos espíritos. Para o Império Seldou que sofria com a falta de mestre dos espíritos, essa com certeza era a elite da elite. Aquele guarda que Tang San puxou ainda tentou resistir, mas com apenas um movimento do chicote, uma força crescente passou pelo objeto e o guarda caiu mole no chão. Os guardas imperiais caíram em confusão. Um dentre eles ferozmente se ergueu do chão. Bastardo! Matem-no por mim! Enquanto falava, fortes flutuações de poder espiritual emanaram dele. Era o aprimoramento do corpo pelo espírito. Olhando para essa pessoa, Tang San não pôde evitar ficar um pouco surpreso. Ele era o único entre os cavaleiros que não usava a armadura da Guarda de Proteção Imperial.
aparentemente vestido de forma magnífica e possuindo cerca de 30 anos. Essa pessoa era alguém que Tang San conhecia. No passado, quando eles foram até a Academia Imperial Seldou, eles entraram numa briga com essa pessoa. Era o quarto príncipe do Império Seldou, Xue Ben. Fazia anos que ele não o via. Embora ele tivesse envelhecido muito, aquela aparência pomposa não havia diminuído nada. Olhando para sua aparência agitada, Tang San internamente sentiu repugnância. Com o mesmo pai, como os filhos podiam ser tão diferentes? Comparado a Xue King, ele realmente tinha muitas falhas. Ao todo, 4 anéis de espírito apareceram ao redor de Xue Ben. Por ter nascido na família imperial, a configuração de seus anéis de espírito naturalmente era ideal. Apenas no 40º nível com 30 anos de idade. Mesmo se ele cultivasse assiduamente no futuro, durante sua vida, ainda seria impossível para ele alcançar o nível de título Doulu. Essas pessoas, como se elas basicamente não tivessem relação com ele. Os guardas rapidamente se levantaram, formando um círculo bem e cuidadosamente encarando Tang San com expressões nervosas. Mesmo que Tang San não tivesse usado seu espírito de verdade, pelo soco explosivo de agora há pouco, assim como por aquela vasta intenção assassina que os fez tremer, nenhum deles desejava ter o mesmo destino que aquele cavalo. Capazes de se tornar guardas de proteção imperial. Eles todos eram verdadeiros veteranos de batalha. A sensação que Tang San causou neles foi a de ser alguém que havia escalado uma montanha de corpos. Aquela congelante aura assassina mortal não era algo que pessoas normais conseguiriam produzir. Façam isso, seus lixos! Xue Ben clamou mais alto e aqueles guardas, entre os quais inesperadamente não havia nenhum único mestre dos espíritos, lentamente cercaram Tang San com as ordens dele. Tang San continuou caminhando em frente e aqueles guardas o cercando rapidamente recuaram em respostas. Nenhum com coragem suficiente para atacar ele. Eles não eram nem mestres dos espíritos e após sentirem o efeito do domínio do Deus da Morte, seus corações já estavam cheios de assombro. Xue Ben estava prestes a agir e lançar uma habilidade espiritual em Tang San quando, de repente, uma mão enorme caiu sobre seu ombro, forçadamente restringindo seu poder espiritual. Não faça isso se você não quer morrer. Deixe isso comigo. Uma voz grave e envelhecida ecoou perto do ouvido de Xue Ben. Ouvindo essa voz, o corpo tenso dele visivelmente relaxou. Nesse momento, os passos desconsiderados de Tang San repentinamente pararam. Mais uma vez erguendo sua cabeça com algo dentro de seus olhos frios como gelo. Um homem velho havia aparecido ao lado de Xue Ben em algum momento, usando longas vestes verdes e com o cabelo grisalho despenteado. Apenas por ficar parado ao lado de Xue Ben, a atmosfera já havia mudado completamente. A pressão que ele emitia fez Tang San se sentir como se não pudesse respirar. O velho homem de verde encarou Tang San friamente. Mas a surpresa em seus olhos não podia ser ocultada. A aura que esse jovem liberou antes claramente era uma habilidade do tipo domínio e o poder espiritual contido naquele soco também era considerável. Para ele, isso não era algo que alguém tão jovem podia possuir. Mesmo aquela pequena aberração que ele considerava como amigo não tinha como ser tão extraordinário. Especialmente quando esse jovem ainda segurava aquele coelho, criando uma visão um tanto destoante. Tang San colocou Xiao sobre seu ombro esquerdo, simultaneamente erguendo as duas mãos no centro de sua palma direita, cintilando com luz azul.
Um imperador azul prateado com duas nervuras. Uma vermelho sangue e uma dourada resplandecente. Silenciosamente brotou. Em sua palma esquerda. Luz negra juntou-se. Esculpido com as linhas do domínio do Deus da Morte. Um martelo céu claro cilíndrico de 2x de comprimento apareceu do nada. Sem usar poder espiritual. Apenas simultaneamente revelando os dois espíritos. Esse era o mais alto nível de uso simultâneo que Tang San podia exercer dos seus dois espíritos. Quando ambos apareciam simultaneamente, ele não conseguia usar habilidades espirituais, nem mesmo exibir o poder dos espíritos. Isso era apenas um tipo de demonstração. Quando o ancião de verde viu Tang San erguer as mãos, seus arredores foram tingidos de luz verde. Mas quando os dois espíritos separadamente apareceram nas mãos de Tang San, suas pupilas se contraíram violentamente, olhando incredulamente para o jovem diante dele. Velha aberração. Faz tempo que não nos vemos. Tang San suspirou levemente. Quem apareceu ao lado de Xue Ben foi precisamente o Doulu Veneno. Du Gubo. Du Gubo olhou para Tang San com choque em sua cara. Você é. Tang San deu um sorriso torto. Isso ainda não é o suficiente para provar quem sou eu? De repente, a expressão de Du Gubo abruptamente se tornou fria. A luz verde que havia desaparecido antes surgiu novamente, com a silhueta piscando. Ele avançou na direção de Tang San. Como um título Doulu. A pressão que ele causava em Tang San era óbvia. Simultaneamente recolhendo os espíritos gêmeos, Tang San agilmente recuou um passo, dobrando seu punho. Uma pérola vermelha dourada apareceu em sua palma. Outros poderiam não reagir à aparição dessa pérola. Até os plebeus ao longe não sentiram nada. Entretanto, com a aparição dela, parecia que Du Gubo havia visto um fantasma, recuando igual a um raio. Pelo menos 2 vezes mais rápido do que quando ele avançou. A luz verde ao seu redor enfraqueceu substancialmente e sua cara exibiu uma expressão horrorizada. O que Tang San pegou naturalmente era o Neidan da feroz serpente Yang de 10 cabeças. Esse Neidan podia não apenas absorver qualquer veneno de cobra, como, ao mesmo tempo, tinha um efeito extremamente poderoso de restrição em todos os tipos de serpente. Mesmo que o espírito de Du Gubo fosse a serpente imperador de jade fosforescente, ele ainda sentiu enorme influência do Neidan dessa ancestral besta mística. Essa mudança repentina deixou Du Gubo sem escolha senão recuar, sentindo sua própria alma tremer. Mesmo como um título Doulu, ele ainda estava aterrorizado. Sua forma de olhar para Tang San imediatamente mudou muito. Na verdade, Tang San não precisava realmente pegar esse Neidan. Embora realmente fosse impossível para ele derrotar Du Gubo com sua força atual, resistir um pouco não seria problema. Mas ele estava com a forma original de Xiao Wu em seu ombro. Ele não queria que ela sofresse qualquer dano. Você. Olhando perplexo para Tang San, a expressão nos olhos de Du Gubo mudou. Julgando pelos espíritos. Aquele sem dúvidas era o martelo céu claro e aquela grama azul prateada cintilando peculiarmente também parecia ser um dos espíritos gêmeos. Mas a aparência de Tang San realmente havia mudado demais e até seu temperamento havia passado por mudanças fundamentais. Ele planejava primeiro capturar Tang San e então lentamente interrogá-lo depois.
batendo de leve em sua desejosa bolsa dos 100 tesouros. Tang San disse: velha aberração. Vamos encontrar algum lugar para conversar. Enquanto falava, ele dobrou a mão e guardou o Neida. Du Gubo assentiu, batendo no ombro de Xue Ben. Você cuida do resto. Terminando de falar, ele andou para longe com passos largos. Os pés de Tang San deslizaram, passando por Xue Ben e chegando ao lado de Du Gubo. Xiao Wu novamente voltou para seus braços. Du Gubo deu alguns passos para o lado, mantendo distância de Tang San. Aquele Neidan de antes realmente o deixou um pouco apreensivo. Tang San não pôde evitar rir. Velha aberração. Quando foi que você se tornou tão tímido? A cara envelhecida de Du Gubo ficou vermelha. Me dá um tempo. Mesmo que tudo indique que você seja pequena aberração. De onde é que ele tiraria essa aparência? Apontando para uma casa de chá à frente, Tang San disse: vamos. Nós conversaremos ali. Do outro lado. A cara sombria de Xue Ben revelou um vigor peculiar, franzindo as sobrancelhas levemente como se pensasse em alguma coisa. Balançando a mão, ele fez os guardas imperiais rapidamente colocarem tudo em ordem e toda sua aura pareceu um pouco diferente. Entrando na casa de chá, Tang San pediu uma sala privada e encheu 2 copos com chá fragrante. O que está acontecendo? Como é que você ficou desse jeito, pequena aberração? Quando Tang San apontou para a desejosa bolsa dos 100 tesouros em sua cintura, Du Gubo já havia se convencido até certo ponto. O reconhecendo. Espíritos gêmeos e ainda sabendo que a desejosa bolsa dos 100 tesouros havia sido dada por ele. Algo que até os outros demônios da Shurek podiam não ter certeza. Ele já confiava um pouco em Tang San. Tang San cuidadosamente colocou Xiao Wu em seu colo. Olhando para Du Gubo, ele disse: seu cabelo já voltou para a cor original. O veneno restante em seu corpo também já deve estar quase todo dissolvido. Meus parabéns. Enquanto ouvia, a expressão de Du Gubo relaxou bastante. Parece que você realmente é a pequena aberração. Entretanto, como é que você ficou tão bonito? Me ensine. Talvez eu ainda consiga recuperar o espírito da minha juventude. Tang San deu um sorriso irônico. Como isso poderia ser tão fácil? Esta mudança foi gerada pelo segundo despertar do meu espírito, herdando os genes da minha mãe. Imediatamente, ele contou tudo o que aconteceu desde que ele partiu com seu pai, sem ocultar quase nenhum detalhe. Ele não omitiu nem os eventos na cidade do massacre, nem o que aconteceu na grande floresta Estrela Do. Quando Tang San falou de Xiao Wu se sacrificando para salvá-lo, seu olhar se focou completamente nela. Sua expressão pesarosa era indescritivelmente terna. Du Gubo ouviu tudo o que ele disse atônito. Pequena aberração. Você realmente era uma aberração desde o início. Você na verdade tem o sangue de uma besta espiritual. A expressão de Tang San afundou. Velha aberração. Embora minha mãe tenha nascido como besta espiritual, quando me teve, ela já era humana. Se não fosse pelo rol dos espíritos, nossa família não teria se tornado isso e ela não teria voltado a ser um imperador azul prateado. Eu só não esperava ter o mesmo destino que meus pais. Eu e o rol certamente não terminaremos assim.
Du Gubo olhou para Tang San diante dele, incapaz de conter a explosão de tristeza em seu coração. Entre seus pares, Tang San realmente era uma figura extraordinária, possuindo incontáveis coisas que mestres dos espíritos desejavam até mesmo em seus sonhos. Mas na realidade, o preço que ele havia pagado estava igualmente muito além do que qualquer mestre dos espíritos comum já havia experienciado. A cultivação difícil, a tragédia de seus pais, a morte trágica de sua amada como sacrifício. Tudo isso havia caído sobre seus ombros de apenas 20 anos de idade. Ele conseguir ficar de pé já era algo bem incomum. Pessoas extraordinárias tinham que passar por experiências extraordinárias. Pequena aberração. Quais são seus planos? Retaliar contra o rol dos espíritos? Du Gubo perguntou. Tang San riu friamente. Não agora. Eu ainda não perdi toda a minha razão. Com meu poder de imperador espiritual, como eu poderia abalar as fundações do rol dos espíritos? Meu pai foi apressado demais naquela época. Eu não cometerei o mesmo erro. Eu não vou mexer com isso agora. Assim que eu agir, eu definitivamente deixarei o rol seriamente ferido, até eles serem completamente erradicados. Eu estou com 20 anos agora. Eu tenho tempo de sobra. Quando eu sentir que acumulei força suficiente, eu agirei contra o rol dos espíritos. Velha aberração. E quanto a você? Por que você está com alguém como o Xue Ben? Com o seu cérebro. Não é como se você não pudesse ver a posição de Xue Ben e do príncipe Xue Xing naquela época na Academia Imperial Celdou. Pessoas como eles são dignas da sua proteção? Du Gubo olhou significativamente para Tang San. Pequena aberração. Você ainda é jovem demais. Algumas coisas não são tão simples quanto parecem na superfície. Frequentemente você tem que olhar cuidadosamente para ver a verdade além das aparências. Tang San ficou surpreso. Você está dizendo que há alguma coisa errada com o Xue King? Du Gubo assentiu silenciosamente. Você sabe o porquê de Xue Ben ser tão superficial? Na verdade, isso é algo que Xue King o forçou a fazer. O atual imperador de Celdou, Xue Yi, originalmente tinha 4 filhos. Xie King era o mais velho e Xue Ben o mais novo. A princípio, o filho mais extraordinário não era Xue King e sim o segundo filho do imperador. Ele era um jovem alarmantemente talentoso. Talvez ele não pudesse se comparar a você em cultivação, mas em inteligência e sabedoria, ele com certeza o ultrapassava. Mas quando tinha 12 anos, ele morreu prematuramente. Naquela época, Xue King tinha 14. No ano seguinte, o terceiro filho do imperador, uma criança extremamente talentosa na cultivação, morreu prematuramente aos 11 anos. Portanto, dos 4 filhos do imperador Xue Yi, apenas 2 restaram. Tang San sentiu um calafrio, olhando para Du Gubo. Ele foi incapaz de evitar que seu coração acelerasse. Não me diga que Xue King tem alguma relação com a morte dos 2 príncipes. Du Gubo disse indiferentemente. Ninguém pode ter certeza. Porque não há prova. Mas 2 dias antes da morte do segundo príncipe, o imperador Xue Yi havia convocado alguns ministros para discutir a posição de príncipe herdeiro. Quase todos os ministros estavam mais inclinados a escolher o segundo príncipe.
O olhar de Tang San exibiu um traço de introspecção. Isso não seria a ação de alguém que apoiava o Shue King? Du Gubo balançou a cabeça. Isso é impossível. Naquela época, os 4 príncipes viviam no palácio interior. O segundo príncipe morreu envenenado e todas as comidas e bebidas passaram por inspeção rigorosa naquele dia. Com certeza não houve chance de alguém colocar veneno nelas. Apenas as pessoas de dentro tinham essa oportunidade. Era basicamente impossível para a gente de fora entrar e os camareiros e empregadas que atendiam o príncipe eram todos servos confiáveis do imperador. Shue Yi. Depois do evento, esse se tornou um caso sem pistas. Mas quando o terceiro príncipe morreu no ano seguinte, as circunstâncias foram quase exatamente as mesmas. Naquela época, o quarto príncipe Xueben ainda estava com apenas 7 anos. Por causa do pesar, o imperador mandou o príncipe Xuexin investigar o assunto. O resultado das investigações dele foi bem estranho. Pelas pistas, ele descobriu que os 2 príncipes foram mortos pelo mesmo veneno. Mas ele não era de uma droga venenosa e sim de um espírito de mestre dos espíritos. Tang San franziu o senho. Isso ainda não prova uma relação com o príncipe herdeiro Shue King. Du Gubo riu friamente. Se não há evidências, procure por quem mais se beneficiaria. O segundo e o terceiro príncipe morreram jovens e o quarto príncipe ainda era novo demais. Quem obteve mais benefícios? Se pessoas de fora fizeram isso para abalar a família imperial, por que deixar para trás o filho mais velho? Na verdade, embora o talento inato de Shue King não fosse igual ao do segundo príncipe, ele ainda era bem inteligente. A razão pela qual Shue Ben desenvolveu essa aparência foi porque ele não queria morrer. No passado, o príncipe Xuexin pessoalmente o ensinou uma habilidade única que poderia salvar sua vida. Como irmão mais novo do monarca regente, o príncipe Xuexin certamente não é tão simples quanto aparenta. Originalmente ele salvou minha vida. É por isso que eu sei tanto sobre o que fica debaixo dos panos. Nesses últimos anos, o príncipe herdeiro Shue King tem obtido o suporte de cada vez mais ministros. O imperador Xueya também confia muito nele, deixando a maioria dos assuntos para ele resolver. Mas o corpo do imperador está constantemente se deteriorando. Não muito tempo atrás, o príncipe Xuexin descobriu que ele está sendo afetado por um veneno de efeito lento e me procurou para diagnosticá-lo. Eu descobri que era um tipo de veneno misto, geralmente introduzido por meio da comida e vem de um tipo de condimento. No Palácio Imperial, normalmente apenas uma pessoa usa esse tempero. Shue King. Esse veneno misto é extremamente furtivo. Se fosse o eu de antes, eu não teria sido capaz de descobri-lo. Foi graças ao conhecimento daqueles venenos mistos que você me passou. Por meio de várias pistas que descobri, eu associei isso aos eventos do passado. Você ainda acredita que Shue King seja tão puro assim? Ouvindo do Gubo, a expressão de Tang San imediatamente se tornou séria. Essa era a primeira vez que ele encontrava pessoas desse mundo usando algo como venenos mistos e, além disso, ele foi usado no Imperador. O título de Dugubo era Veneno. Ele ser incapaz de descobrir esse veneno com suas habilidades anteriores claramente mostrava o quanto de trabalho o envenenador teve que pôr nisso. Se lembrando da aparência modesta e respeitosa de Shue King. Embora internamente Tang San não quisesse acreditar nisso,
As palavras de Dugubo ainda fizeram sua impressão de Shue King mudar um pouco. Mas como era dito? Considere o que você ouve como falso e só acredite quando ver pessoalmente. Ele teria que tirar conclusões sobre esse assunto de suas observações futuras. Então por que você está seguindo Shue Ben? Você não tem medo de que isso faça Shue King agir contra ele? Além disso, não importa o que seja dito. Isso ainda é um assunto interno da família imperial. Não me diga que você quer ajudar Shue Ben a tomar seu lugar? Dugubo bufou friamente. Aquela criança Shue Ben também não é simples. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Entretanto, ele sempre se escondeu muito bem. Você viu que atualmente ele não tem mais do que 40 e poucos níveis de poder espiritual. Mas não é assim porque ele não teve a chance de cultivar até níveis maiores e sim porque ele deliberadamente não se esforçou nisso, deixando seu poder espiritual estagnar. Eu só contei para o príncipe Shue Xing sobre esse veneno misto do Shue King. Nesse momento, até o imperador está sendo mantido no escuro. Eu só fiz o antídoto que pode lentamente dissolver o veneno e disse para o imperador que ele havia sido envenenado e que devia continuar agindo como se ainda estivesse. Então não era para ele contar a ninguém. Eu não quero me envolver nos assuntos da família imperial. Mas se você quer acabar com o rol dos espíritos no futuro, então você deveria torcer para o Império Seldou continuar reinado estavelmente. Você acabou de voltar da grande floresta Estrela Dou. Então você ainda não deve saber dos dois grandes acontecimentos que ocorreram. Que grandes acontecimentos? Tang San perguntou duvidosamente. Dugubo abaixou a voz. A escola porcelana dos Sete Tesouros e o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano foram emboscados. A escola porcelana dos Sete Tesouros descobriu a tempo e conseguiram responder apropriadamente. Eles pagaram com as vidas de mais de 2/3 de seus discípulos e recuaram para a cidade Seldou. O clã Dragão Azul Relâmpago Tirano já foi aniquilado desse mundo. Foi um massacre total. Apenas algumas crianças que não estavam na seita naquela hora conseguiram sobreviver. O quê? Tang San se levantou num pulo, involuntariamente gritando alarmado. Entretanto, mesmo quando perdeu seu autocontrole desse jeito, ele ainda não se esqueceu de segurar Xiao Wu. Como isso é possível? A escola porcelana dos Sete Tesouros e o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano são duas das 3 seitas superiores. Até o rol dos espíritos não seria capaz de extingui-los tão facilmente. Dugubo suspirou. Seu olhar revelou o significado de a raposa lamentando a morte da lebre. Fatos são fatos. As duas grandes seitas estão acabadas. Mesmo que a escola porcelana dos Sete Tesouros não tenha sido completamente extinguida, ela ainda perdeu muita força. Seus 2 títulos Doulu foram seriamente feridos e um deles, o Doulu Espada, teve sua força grandemente reduzida por causa disso. Pense. Capaz de mobilizar dezenas de milhares de mestres dos espíritos para cercar e aniquilar duas grandes seitas praticamente simultaneamente. Quem tem esse tipo de poder? Tang San olhou um pouco sem vida para Dugubo, murmurando. Isso foi feroz. Rol dos espíritos. Dugubo deu um sorriso irônico. Por meio desses eventos, eu descobri que originalmente sempre subestimei o rol dos espíritos. Eles na verdade possuem uma força gigantesca. Pelas descrições da escola porcelana dos Sete Tesouros, quando lançaram o ataque,
Eles haviam mobilizado 4 títulos Doulu e o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano foi atacado quase ao mesmo tempo. Extinguir o clã Dragão Azul sem 3 ou 4 títulos Doulu seria impossível. Mas não havia qualquer evidência da Pontífice Suprema do Rol dos Espíritos estar presente. Você disse que o Doulu Fantasma e o Doulu Crisântemo estavam na grande floresta Estrela Dou. Isso significa que o Rol na verdade possuía a força de mais de 10 títulos Doulu. Os olhos de Tang San de repente exibiram um traço de alarme. O clã Dragão Azul Relâmpago Tirano foi destruído. Então o professor do Gubo disse: o grande mestre está bem. Agora ele já formou uma aliança com a família imperial de Cell Dou e está diligentemente treinando os mestres dos espíritos do Império. A destruição de 2 das 3 seitas superiores abalou o equilíbrio entre os 2 grandes impérios. Pode-se dizer que as ações do Rol dos Espíritos dessa vez causaram um pânico enorme. Será impossível para os impérios evitarem bater de frente com ele. Se você conseguir pegar emprestado o poder deles para lidar contra o Rol, não seria o mesmo que usar metade do trabalho necessário para obter o dobro do efeito? É por isso que você tem que chegar ao fundo desse assunto com o Shue King o mais rápido possível. Tang San não voltou a se sentar. Velha aberração. Observe o lado da família imperial por mais um tempo. Eu tenho que ir ver o professor na Academia Shurek. Com seu clã destruído. Mesmo que sua disposição natural seja firme, eu temo que ele não seja capaz de aguentar um golpe tão grande. Eu vou ir vê-lo logo. Du Gubo assentiu. Vá. Tome cuidado para se manter escondido. Agora você tornou o Rol dos Espíritos seu inimigo. Especialmente ao destruir a ocasião feliz deles e matar tantos de seus especialistas. Eles com certeza não deixarão isso passar. Não saia por aí chamando atenção nas ruas no futuro. Mesmo que esta seja a capital do Império Cell Dou, a influência do Rol ainda não é pequena. Eu manterei isso em mente. Terminando de dizer isso, Tang San apressadamente deixou a casa de chá, seguindo direto para a Academia Shurek. Após essa conversa com Du Gubo, a confusão causada pelo que aconteceu com Xiao Wu foi resolvida. As coisas eram muito mais complexas do que ele havia imaginado. Isso deixou Tang San sem escolha se não reconsiderar seus planos. Segurando Xiao Wu, ele usou a velocidade mais rápida possível para chegar à Academia Shurek, sem chamar atenção. O grande mestre era como um segundo pai para ele. Até era possível dizer que sem o grande mestre, ele não seria quem ele era hoje. Tang San podia imaginar a dor que ele estava sentindo por ter sua família destruída. Quando ele chegou ao portão da Academia Shurek, os estudantes de serviço não o bloquearam dessa vez. A exibição assustadora dos demônios da Shurek daquela vez deixou uma impressão extremamente profunda em todos os estudantes. A cara do grande mestre estava muito mais rígida do que antes. Friamente observando os estudantes fazendo seu máximo para correr na frente dele. O frio em seu olhar parecia que poderia fazer o ar se solidificar. Esses com certeza não eram estudantes comuns, mas jovens mestres dos espíritos com potenciais promissores enviados pela família imperial. A razão pela qual não havia mestres dos espíritos entre aqueles guardas imperiais junto de Shue Ben era porque a maioria deles já estava ali, participando do treinamento unificado organizado pelo grande mestre. O Império Cell Dou possuía muitos mestres dos espíritos, mas aqueles verdadeiramente nas mãos da família imperial não eram muitos, incluindo os mestres dos espíritos da escola porcelana dos 7 tesouros. Havia
Ao todo, menos de 5.000 e os poderosos entre eles eram apenas alguns poucos. Na área de mestres dos espíritos, o Império Seldou estava longe de poder se comparar ao rol dos espíritos. É claro que, se a guerra realmente começasse, o Império Seldou ainda poderia despachar alguns mestres dos espíritos de outras regiões. Entretanto, a força geral deles era comparativamente pequena. Também era por causa da falta de mestres dos espíritos que os dois grandes impérios não tinham escolha senão pacientemente resistir ao rol dos espíritos, num verdadeiro campo de batalha. Mestres dos espíritos serem capazes de enfrentar uma centena de pessoas não eram palavras vazias. Entre as dezenas de milhares de mestres dos espíritos controlados pelo rol dos espíritos, havia poderes que se comparavam a nuvens e eles também tinham o apoio daqueles ducados e reinos. Mesmo se os dois impérios se juntassem, eles ainda não se atreveriam a falar de vitória certa. Além disso, por fora o conflito ainda não havia sido completamente instigado. Portanto, eles só podiam aguentar silenciosamente, acumulando sua força. O grande mestre havia dividido mais de 4.000 mestres dos espíritos em 20 times para o treinamento. Embora a academia Shurek fosse um pouco pequena, ela ainda poderia ser considerada o local mais adequado da cidade Seldou. Ali havia não apenas todos os tipos de instalações, como também inúmeros ambientes de simulação para a cultivação de mestres dos espíritos. Os 20 grupos haviam sido separados pelo grande mestre de acordo com sua direção de cultivação. Entre eles, os mais numerosos eram os do tipo poder e ataque e agilidade. Juntos, eles representavam uns 60% de todos os mestres dos espíritos. Agora o grande mestre estava treinando um time de mestres dos espíritos do tipo poder e ataque. Em um treinamento especial, exercícios de força física no modelo assustadoramente infernal eram naturalmente inevitáveis. Zalvuji estava ao lado com seu controle de gravidade ativo, caindo inteiramente sobre os mais de 200 mestres dos espíritos correndo, tornando o peso que cada pessoa carregava extremamente bem distribuído. Sob o olhar de tigre de Liu Erlon, esses mestres dos espíritos só podiam treinar honestamente. Não muito tempo atrás, por o grande mestre negligenciar o sono e o trabalho, Liu Erlon de repente ficou doente. Isso fez o grande mestre descansar um pouco porque ele teve que cuidar dela. Mas Liu Erlon não poderia ficar fingindo para sempre. Impotentemente, ela só pôde acompanhar o grande mestre no treinamento desses estudantes, ajudando a dividir um pouco do fardo para que ele pudesse relaxar um pouco. Ela sabia que a exaustão do grande mestre vinha principalmente do coração e também sentia a mesma dor. Embora os dois não fossem marido e mulher, na verdade, seus corações ainda eram como um só. Torturada por esse tipo de dor, ela quase havia colapsado. Embora também quisesse se vingar, após constantemente ouvir os relatórios do Império Seldou sobre a força do rol dos espíritos, até seu temperamento inflamável foi resfriado. Nesse exato momento, de repente uma vez um tanto irritada soou: "Eu não vou fazer isto. Isto não é algo que humanos podem aguentar." Um dos mestres dos espíritos em treinamento de repente parou, rapidamente saindo da área do controle de gravidade de Zalvuji e se sentando no chão ofegante. O treinamento que o grande mestre deu a esses mestres dos espíritos era bem pesado, por todos já terem uns 20 ou 30 anos de idade. Sua capacidade de treinamento era 30% maior que a dos 7 demônios da Shurek daquela época. O treinamento dado a eles era difícil demais para ser descrito em palavras. Com alguém tomando a liderança, dentre os mais de 200 mestres dos espíritos,
Vários imediatamente pararam. Suas roupas já estavam há muito tempo encharcadas de suor e eles começaram a ofegar violentamente assim que pararam. Um olhar expectante após o outro foi direcionado ao grande mestre. O grande mestre olhou para esses estudantes que tomaram a liderança em se afastar, dizendo friamente: quem disse que isso é impossível de aguentar? Aquele mestre dos espíritos parecia ter uns 30 anos. Com o físico robusto. Ele era do tipo pó de ataque com poder espiritual no 48º nível. Entre os mestres dos espíritos da mesma idade. Isso já era considerado muito bom. Como um mestre dos espíritos. Ele sempre viveu como um príncipe e era o ponto focal não importava onde. Quando foi que ele sofreu desse jeito? Lançando um olhar para o grande mestre. Ele disse ofegante: você tem a habilidade, então venha, e tente. Isso mesmo. Este não é um treinamento para humanos. Se isso continuar assim, nós todos colapsaremos. Com alguém tomando a liderança. As vozes ressentidas imediatamente se espalharam. Os mestres dos espíritos parados sussurraram entre eles mesmos, olhando para o grande mestre com olhares cheios de ressentimento e até ódio. Liu Erlon bufou furiosamente, andando até ficar diante daquele mestre dos espíritos, o levantando do chão com um puxão. Volte para a fila e continue treinando. Se não, eu o treinarei sozinha. Olhando para a violenta mãe dragão que Liu Erlon se parecia. O olhar do robusto mestre dos espíritos parecia um pouco amedrontado. Mas ele ainda disse desafiadoramente: nós não somos seus bois de carga. No pior dos casos eu vou sair. Eu não quero morrer aqui. O grande mestre também só é um grande mestre na teoria. Se ele não consegue, por que nós temos que fazer isso? Até um título Douluo pode não ser capaz de aguentar esse tipo de tormento sem usar poder espiritual.